Vamos falar sobre Setembro Amarelo. Esse é um assunto muito importante, vocês têm que ficar bem atentos a muitas informações que eu vou trazer. O Setembro Amarelo é um movimento bem importante, sobretudo porque é um movimento que vai focar aí nessa prevenção do suicídio. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha que caracteriza pela prevenção do suicídio. E ele foi promovido, pelo CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E essa proposta toda que foi elaborada pelas essas instituições, a gente pode até dizer que ela foi para associar, o mês, aqui no Brasil, o mês, a cor, ao Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que é no dia 10 de setembro. E aqui eu vou trazer dados importantes sobre o suicídio. Também vou trazer alguns outros assuntos, como a depressão, o pânico e alguma relação com os livros. Aqui que eu vou mostrar alguns livros que eu li que traz esses assuntos. Mas para início, um dado bem importante, e fiquem bem atentos com isso, é um dado bem importante até que eu peguei aqui, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 mortes, causadas pelo suicídio, pode ser evitada. Como? Com a educação, com o aconselhamento, dessas pessoas que necessitam. Inclusive, o CVV tem um número gratuito onde você pode falar, você que está precisando, que tem aquela angústia e que precisa conversar com alguém. O CVV tem um portal muito bom, vou deixar aqui embaixo o link deles. Tem o chat lá, mas também tem um telefone gratuito onde você pode falar com a equipe do CVV, que é o 188. Pode ligar e conversar com a equipe que, gente, é 10. Então, nesses dados, são dados da Organização Mundial da Saúde que diz isso, e a melhor forma é a educação, é conversar com essas pessoas. Ou seja, vamos desmistificar isso, tirar esse tabu, que é esse tema suicídio. Eu sei que é um pouco delicado você comentar, falar um pouco sobre a morte, tem todo esse estigma, todo esse tabu, mas é super necessário você conversar com alguém esteja precisando. Então tem esse olhar um pouco clínico aos seus amigos, às pessoas que circulam aqui, além de tudo, os seus familiares. Então conversa, não tenha medo, não tenha preconceito, algum tabu sobre isso. A melhor forma é conversar, é o diálogo e a educação. E um dado bem interessante que eu anotei aqui sobre essa ainda questão da Organização Mundial da Saúde traz, que diz assim, que 32 brasileiros se suicidam diariamente, e no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Então é uma epidemia que estamos vivendo do suicídio, mas isso, de acordo com os livros que eu li, sobretudo o livro do Andrew Solomon, que este aqui, que eu até mostrei lá no Instagram, Um Crime da Solidão, é um livro bem importante, são reflexões sobre o suicídio. O Andrew Solomon traz aqui exemplos, do que ele viveu com os amigos. Enfim, eu quero fazer um vídeo especial só para ele, porque eu acho que vale super a pena. Então aguarda aí que vai ter um vídeo especial só para esse livro do Andrew Solomon. E aqui o Andrew Solomon fala muito bem do tema suicídio. E aqui o Andrew Solomon, ele fala que estamos vivendo numa epidemia, e aqui a gente deve educar essas pessoas, conversar com essas pessoas, até porque o próprio Andrew Solomon fala que o suicídio, ele já é um resultado de algo muito maior, que são um acúmulo de coisas, um acúmulo de dor, porque é meio que fosse como ele diz, uma solução final para se livrar da dor. A pessoa que está sofrendo da depressão mais forte, dessa angústia e desse momento de querer cometer suicídio, ela não quer exatamente se livrar da vida, ela não quer se matar, mas ela quer se livrar da dor. A dor que é ali que a pessoa não aguenta mais, e ela acaba cometendo suicídio. É tanto que o Andrew Solomon,
Eu vou trazer mais detalhes quando eu for falar desse livro, num vídeo melhor sobre ele, mas o Andrew Solomon traz dados importantes aqui, dados estatísticos, inclusive sobre pesquisas que ele fez. Ele faz uma relação entre Estados Unidos e a Austrália. Nos Estados Unidos, a facilidade de você adquirir uma arma e a maioria desses suicídios que são ocorridos ali nos Estados Unidos são decorrentes da arma de fogo. Em contrapartida, ele cita a Austrália, né, que a Austrália tá tendo uma rigidez maior, uma dificuldade maior de adquirir a arma, de ter o porte de arma, daí a diminuição, né, a queda dos casos de suicídio ocorrido por arma de fogo. Isso é muito interessante, que aí você começa a pensar aqui no Brasil, que alguns políticos querem essa facilidade, né, para liberar a arma de fogo. Isso é muito grave, mas eu vou trazer esse assunto quando eu for falar especificamente do livro do Andrew Solomon, que eu acho que vale a pena ter um vídeo só para ele. Mas voltando aqui, essa questão toda, né, do suicídio, que eu já comentei aqui, o próprio site, né, do CVV, lá o site do Setembro Amarelo, tem alguns sinais que vocês iam perguntar, Christian, e quais sinais seriam esses para a gente ficar atento aos nossos amigos, aos nossos familiares e às pessoas, né, que nos circundam? E são esses sinais, até anotei aqui que eu acho que fica um pouco mais claro da gente visualizar. Ele diz que podem, né, são sinais que podem você induzir, né, podem ligar aquela luzinha e você ficar atento. Sinais são esses: o isolamento, a mudança brusca ali, de mudança de hábito das pessoas. Também diz que a perda de interesse por aquilo que você gostava antes, né, de fazer com tanto vigor, com tanto gosto, aquilo que trazia prazer para você, você perde aquele interesse. Outra coisa é aquela perda de interesse e de rendimento no trabalho, na escola, na faculdade. Isso também a gente tem que ficar atento. O interesse também da aparência física, né? Você ser meio que desleixado. Não é que você ser meio desleixado, mas você que era mais cuidadoso e com isso você tem aquele desleixo, né? Com aquele não dá mais atenção à sua aparência física e começa a negligenciar. E um outro ponto bem interessante que lá no site cita, que é as frases, né? Aquela pessoa que começa a ter ser muito negativo, e aquelas frases negativas sobretudo focando no que eu não devia estar aqui, eu devia morrer, são frases negativas que induzem a pessoa a falar sobre morte, a falar sobre acabar com a vida. Isso tem que ficar muito atento. Nessas pessoas, você observar alguma dessas características dessas pessoas, é bom conversar com elas, sem tabu mesmo, sabe? Tira esse tabu. Eu acho que esse tabu, esse estigma, né, de você falar com a pessoa sobre a morte, sobre o suicídio, ela é grave. Se você não falar, se torna algo muito grave, porque o diálogo é o melhor caminho. Você conversar abertamente com as pessoas é o melhor caminho. Então, tira esse tabu todo sobre esses temas aqui. É o melhor caminho. Sobre os livros que eu até queria citar aqui, mas vou citar de maneira muito breve, até porque eu pretendo fazer vídeo para cada um desses. É o livro do Andrew Solomon, como eu citei, né, que é Um Crime da Solidão. É um livro excelente, até porque o Andrew Solomon, além desse livro que traz sobre reflexões sobre o suicídio, ele tem um outro livro chamado O Demônio do Meio-Dia, que fala sobre depressão, que é um trabalho excelente. Demorou anos ali para ele realizar esse trabalho. E quando eu for comentar sobre esse livro, eu falo um pouco sobre O Demônio do Meio-Dia. Esse livro do Andrew Solomon é muito interessante, e foi partindo dele que me deu vontade de fazer esse vídeo do Setembro Amarelo, porque esse livro do Andrew Solomon, ele começa aqui, ele divide em várias partes, e que ele cita vários tipos de casos de suicídio. A gente começa a refletir sobre ele, mas o caso aqui que chamou a atenção do Andrew Solomon, que foi
um dos cruciais para ele pensar sobre o tema foi um amigo dele, né, que cresceu ali praticamente com ele na universidade e moraram juntos, dividiam o mesmo quarto, e aí ele foi somando essas características, e aí inclusive esse amigo dele cometeu suicídio. Mas a gente conversa um pouco depois sobre esse caso. Um outro livro aqui bem interessante que eu tenho que mostrar aqui para vocês, que eu li recentemente e que vai ter vídeo aqui no canal, é O Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da americana Tessa. É um livro especial, posso até dizer assim. Ela é a protagonista, bem jovem, bem sucedida, tem bons relacionamentos aqui com os seus amigos e também com o pessoal do trabalho, mas de uma hora para outra ela cansa dessa vida, até porque ela tem algumas desilusões amorosas, os pais, um comete suicídio, a mãe morre vítima do câncer, e aí ela começa a ter meio que podemos até dizer que uma aversão àquilo que ela está vivendo, e ela resolve fazer o quê? Ela resolve hibernar por um ano. É o que ela disse: eu vou hibernar por um ano. E daí ela encontra uma psiquiatra que é um pouco negligente com a situação que ela está passando. E aí ela começa a mentir, né, para a psiquiatra, dizendo que está com dificuldade para dormir. E cada vez que ela vai à psiquiatra, a psiquiatra começa a prescrever medicamentos mais fortes para que ela possa dormir. Mas a psiquiatra não sabe o que ela está fazendo, hibernando. E com o tempo ela começa a perder, ela se desligar, né, totalmente da vida, e a vida meio que ali não faz tanto mais sentido para ela. Mas enfim, vou deixar para comentar um pouco quando eu fizer um vídeo especial sobre esse livro. Mas é um livro bem interessante, que vai trazer todos esses pontos, né, da depressão, do perda do interesse pela vida, e aqui o caso, né, do pai dela que cometeu suicídio. Mas fiquem atentos sobre o vídeo que eu vou fazer desse livro, que é um livro muito interessante que fala sobre isso, sobre o caso dessa hibernação, mas a gente podemos refletir sobre qual é realmente o sentido da vida, e o que ela mostra aqui. É um livro com humor um pouco ácido, e é bem interessante. Um outro livro bem interessante que eu posso citar neste vídeo, trazendo todas essas questões de distúrbios psiquiátricos, é A Mulher Trêmula, da Siri. Esse livro é bem interessante porque a Siri ela é uma mulher muito requisitada, né? Uma autora bastante requisitada para dar palestras em universidades, e o pai dela era professor da universidade, e aí o pai dela morre, e aí ela vai para a universidade fazer uma palestra, né, sobre meio que fosse uma homenagem ao pai. E nessa palestra, gente, uma coisa que nunca tinha acontecido com ela começa a ter um surto, uma psicose. Ninguém sabe ao certo o que era a priori, uma psicose, uma histeria, que ela fala aqui que existe outros nomes. E daí ela começa a fazer uma investigação sobre o que é isso, e aqui ela traz inúmeros pontos sobre a depressão e sobre alguns outros distúrbios psiquiátricos. E também eu quero fazer vídeo sobre ele. Em breve a gente conversa sobre esse livro. Na literatura, inúmeros casos, né, que a gente pode citar de suicídio, que é acho que os casos mais famosos é o da Sylvia Plath, né, que aí tem aquela autora da Redoma de Vidro. Além do mais, a Virginia Woolf, que inclusive deixou uma carta antes de cometer um suicídio, falando sobre isso, né, a carta de suicídio dela. É tanto que o livro do Andrew Solomon, esse que eu citei aqui, sobre reflexões do suicídio, tem um capítulo, né, uma parte desse livro, que ele fala só sobre essa parte da Virginia Woolf. Inclusive ele cita um livro bem particular, né, e que diz que nesse livro tem inúmeras características que induz esse distúrbio que a Virginia Woolf estava sofrendo ali, meio depressão, e essa vontade de cometer suicídio, que é o Quarto de Jacob. Inclusive eu não li esse livro, pretendo ler em breve, e ele fala sobre o caso da Virginia Woolf. Na literatura, inúmeros. Além disso, na literatura há inúmeros livros que falam sobre depressão, distúrbios psiquiátricos, e que muitos desses autores sofriam
desses distúrbios, sobretudo a depressão, o pânico. O pânico ele está muito inserido na sociedade atual, até por causa dessa correria toda, vida moderna, e desse ponto a gente pode trazer um outro tema bem importante, inclusive aqui embaixo vou deixar vários links de artigos que eu li sobre isso, a depressão na pós-graduação. E eu sei o quanto a pós-graduação ela é muito rigorosa. Eu passei por isso, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, e eu sei como era aquela atmosfera. E na pós-graduação é bem interessante que nesses artigos eles falam que 40% dos pós-graduandos, ou seja, dos que fazem doutorado e mestrado, sofrem de algum distúrbio como pânico ou depressão, ou os dois. E isso é bem interessante porque isso aí, o não tratamento disso pode sim levar ao suicídio. A depressão na pós-graduação hoje é bem comum por inúmeros pontos que eu posso trazer aqui. Um dos pontos é divergências com o orientador, o experimento, ou seja, a sua análise lá, seu objeto de estudo não está dando certo, e aí você começa a se frustrar nisso. A questões de corte de bolsas, né, que hoje em dia, que teve agora os cortes das bolsas pelo governo atual. Outro ponto bem importante, a sobrecarga de trabalho que o próprio orientador ou mesmo a pós-graduação exige, que é pontos para dar aula, tem aquela carga horária para dar a aula, tem a correria desenfreada através para você conseguir muitos papéis para você fazer, encher, né? Eu até digo encher linguiça, muitos papéis para encher ali o seu volume, deixar o seu currículo mais volumoso, participando de inúmeros congressos, publicando muitos artigos, e aquela correria desenfreada para quem publica mais. E aí vira essa correria, né, para quem tem mais artigos, e essa vira uma competição. E isso mesmo, eu senti muito isso na pele, no mestrado, que é meio que vira uma competição de você ter mais artigos, que você ser melhor do que isso, que você ser isso, que você tem que publicar um experimento X, enfim, vira essa correria, e aí você não acaba cuidando, né, do seu bem mais precioso, que é sua mente, da sua ferramenta maior, né, que é sua mente, sua saúde mental. E aí esse é um desses pontos mais discutido nos artigos que falam sobre depressão na pós-graduação. E esse é um dos pontos que a gente deve ficar atento, e que a depressão, o pânico e tudo isso não é brincadeira, não é frescura. E se você estiver passando por isso, ou tiver um colega passando por isso, procure ajuda, tenta ajudar o colega, porque isso não é brincadeira e que isso pode se agravar. E enfim, estamos aqui para ajudar. E esse alerta que eu trago, que depressão não é frescura, tá bom? E esse ponto é muito importante, porque isso tudo pode acarretar no suicídio, e a gente deve ficar atento. E é isso que eu queria falar no geral. Eu queria focar mais nesse Setembro Amarelo, porque os livros, como eu tinha dito lá no meus stories, eu vou trazer separados, porque senão o vídeo iria ficar muito longo. E enfim, nesse ponto todo que eu até lembrei agora, a gente pode trazer algo muito crucial, que são as redes sociais. A gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais, sobretudo no Instagram. Eu digo Instagram porque eu estava lendo algumas coisas sobre o Instagram, reportagens relacionadas ao Instagram e esses distúrbios, né, sobretudo a depressão e o pânico. É a ferramenta mais nociva, é a rede social mais nociva que tem. E essa rede social, por quê? Porque ela expõe algo meio utópico, né? Algo que a gente não... que é como se fosse mil maravilhas. Você segue aquela pessoa e aquela pessoa é sempre feliz, aquela pessoa ela é sempre bem sucedida e tem inúmeros pontos benéficos, né? Meio que mil maravilhas para aquela pessoa. Por quê, gente? Porque a gente tem que ter consciência disso, mas que muitos não têm consciência disso, mas que a pessoa ela faz um recorte da vida e ela mostra ali no Instagram só coisas boas, só coisas mil maravilhas que acontecem com elas, mas ela não mostra o outro lado dela, o lado da dificuldade, o quanto ela batalhou para estar ali,
o quanto ela passou por atropelos na vida. Ela não conta isso. Ali ela só faz um recorte da vida dela. O melhor recorte da vida dela tá no Instagram. Então, quem não sabe meio que dividir essas coisas, sobretudo pessoas que têm depressão, ela não tem meio que um senso comum para dividir isso e acaba levando para si e acha que a vida daquela pessoa é mil maravilhas e porque a minha não é daquele jeito. Gente, a gente tem que ter consciência de que aquilo não é 100% aquilo, 100% mil maravilhas. É um recorte da vida, é um recorte do melhor daquela pessoa. Talvez nem o melhor daquela pessoa. Mas ela não vai mostrar as dificuldades. A gente tem que saber pesar isso. E é isso que as redes sociais trazem. Então a gente tem que ficar muito atento e saber dividir o que é aquilo, o que é verdade, o que não é verdade, o que é... Enfim... A gente tem que ficar atento sobre isso e fazer um julgamento ali do que é benéfico ou não. Enfim, era isso que eu queria falar com vocês. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou deixar os livros para falar separadamente, porque cada livro tem um universo de assuntos para ser discutido. Mas se você estiver precisando de ajuda, gente, não hesitem, procurem ajuda, procure o seu médico, procure, converse com seus familiares, com seus amigos, e você aí oriente as pessoas. E tem aqui, vou deixar aqui na tela, o telefone do CVV, Centro de Valorização da Vida. Converse, ligue, é gratuito, tem uma equipe lá capacitada para falar sobre isso, tá bom? Um cheiro para vocês, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima, que eu vou trazer mais assuntos relacionados e discutir mais sobre isso. E a questão, como eu sou farmacêutico, a questão dos medicamentos eu queria trazer muito nesse vídeo, mas poderia ficar um pouco confuso, mas eu vou pincelar sobre esses assuntos dos medicamentos, que eu sei que tem muita gente que está interessado nos vídeos que eu fizer separadamente dos livros, porque cada livro ele toca em algum distúrbio e tem os medicamentos relacionados a isso, tá? Um cheiro para vocês e até uma próxima. Tchau.